Olá, tudo bem? Nesta videoaula vamos dar seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje tratando sobre medidas de resistência. Aqui é o professor Jorge Damasceno e desejo a vocês uma excelente aula, tá bom? Então vamos lá. Medida de resistência. Então, dando continuidade, ao nosso estudo sobre os teoremas de circuitos, hoje vamos tratar sobre esse tema, complementar aqui do que diz respeito a opções, de resoluções de circuito elétrico, medida de resistência. Então vamos lá. Embora o método do ohmímetro, projetado para medir resistências baixas, intermediárias ou altas, forneça a forma mais simples de se medir resistência, pode-se obter uma medida mais precisa usando uma ponte de Wheatstone, que é usada para medir resistências intermediárias entre 1 ohm e 1 megaohm. Então, basicamente, é sobre esse tema aqui que a gente vai tratar nesse momento. Valores de resistência muito baixos são medidos com um miliohmímetro, enquanto valores muito elevados são medidos com um medidor Measure, ok? Então, ohmímetro, como sabemos, é um instrumento utilizado para medir resistência elétrica, tá? Mas existem vários tipos de ohmímetros, de medidores, melhor dizendo, de resistência. Aqueles que são mais utilizados para medir resistências baixas e aqueles utilizados, como a gente está vendo aqui, para medir valores de resistências elevadas, tá certo? Então, para cada situação, devemos utilizar um instrumento, um equipamento adequado, tá? A ponte de Wheatstone, ou ponte de resistências, é usada em uma série de aplicações. Ela é bem conhecida essa ponte, e é importante a gente compreender, como ela, digamos assim, é aplicada. Valores de resistência muito baixos são medidos com miliohmímetro. Esse aqui, na realidade, já havíamos falado. Só repetindo aqui, valores de resistências baixas com miliohmímetro e valores elevados com mega. Então, continuando. Aqui usaremos para medir a ponte, uma resistência desconhecida Rx, que é conectada à ponte conforme mostrada na figura a seguir. Então, se nós temos um valor de resistência, muitas vezes isso aí, na prática, pode acontecer. Você precisar de um valor, de uma resistência, até ter a resistência disponível, mas você, por algum motivo, desconhecer qual o valor dela. Tá? Então, você vai usar esse artifício que a gente está mostrando agora, através dessa ponte de Wheatstone, para descobrir o valor dessa resistência Rx, no caso aqui, desconhecida. Então, continuando. Temos aqui o circuito, com minha fonte de tensão, uma resistência R1, e uma resistência R2, um galvanômetro aqui no meio, resistência R3, a minha resistência Rx que eu preciso conhecer, a queda de tensão entre elas dentro dessa resistor é chamada V2, sabendo que R1, R2, a tensão V e R3 são conhecidas. E aqui no R2 eu vou variar essa resistência. Consequentemente, o valor de tensão aqui V1 também vai variar. Ok? Então, continuando. A resistência variável é ajustável até que nenhuma corrente flua pelo galvanômetro, que é o medidor aqui de corrente. Eu vou variar aqui essa minha resistência até que esse galvanômetro que mede aqui a corrente fluindo aqui entre esses dois ramos seja nula. Tá? Para que isso? Então vamos ver. Que é basicamente um galvanômetro de Arzonval, tá? Operando como um dispositivo indicador de corrente sensível, como 1 amperímetro na faixa dos microamperes. Então, ele é bem sensível, que vai medir correntes baixas, tá? Da ordem de microamperes, são correntes relativamente
baixas, pequenas, né? Praticamente como se fosse ali um circuito aberto. Continuando, nessa condição, o que vai acontecer? Nessa condição, V1 igual a V2 e disse que a ponte está equilibrada, ou seja, quando aqui não tem nenhuma corrente, né? Aqui não tem nenhuma corrente, a gente chega a essa conclusão de que V1 é igual a V2, tá? Corrente zero. O que mais a gente pode depreender? Uma vez que não passa nenhuma corrente pelo galvanômetro, R1 e R2 se comportam como se estivesse em série, beleza? Lógico, como eu falei, né? Quando eu ajusto de tal forma que minha corrente aqui é nula, isso é como se eu tivesse aqui um circuito aberto. Ou seja, R1 e R2 estariam em série, né? Assim como também, né, R3 e Rx estariam também em série. Tá? Então, R1 e R2 se comportam como se estivessem em série. O mesmo acontece com R3 e Rx. Tá? Então, vamos lá. Vamos avançando. O fato de nenhuma corrente passar pelo galvanômetro também implica que V1 seja igual a V2. Tá? Então, essa afirmação que a gente já havia, né, trazido e vamos reforçar aqui. Tá? Isso é importante para o nosso entendimento, nossa premissa. Aplicando o princípio da divisão da tensão, o que nós temos aqui? V1, quem é V1? V1 vai ser o R2, né, que é a resistência onde eu estou medindo, sobre R1 mais R2, vezes V, né, desculpa, o valor da fonte é V. R2 sobre R1 mais R2 vezes V, que é igual a V2. V1 não é igual a V2, que por sua vez é Rx sobre R3 mais Rx vezes V. Ok? Então, daqui a gente conclui o quê? Conclui que nenhuma corrente passa pelo galvanômetro quando R2 sobre R1 mais R2 é igual a Rx sobre R3 mais Rx. Da igualdade, já que eu posso simplificar os V's, né? A tensão da fonte é igual para as duas situações, considerando que nessa condição eu tenho que V1 seja igual a V2. Então, daqui, o que eu obtenho? Né? Que R2 vezes R3 vai ser igual a R1 vezes Rx. Tá? Ou seja, meu Rx vai ser igual a R2 vezes R3 sobre R1. Dentro dessa arrumação aqui, meu Rx é R3 sobre R1 vezes R2. Aí eu tenho R1? Tenho. Tenho R3, R2? Tenho. Então, eu descubro meu Rx dentro dessa configuração aqui. É a nossa ponte de Whetstone. Tá bom? Então, é uma forma, né, de você descobrir um valor desconhecido de uma determinada resistência. Continuando, novamente aqui, Rx igual a R3 sobre R1 vezes R2. Se R1 for igual a R3, aqui em cima, ó, e R2 for ajustada até nenhuma corrente passe pelo galvanômetro, eu concluo que Rx seja igual a R2. Então, para essa condição de R1 ser igual a R3, se for igual, já vou simplificar, eu vou ter que Rx seja igual a meu R2. Então, a corrente, a resistência que eu ajustar aqui vai ser a mesma aqui do Rx. Tá bom? Porém, o R1 tem que ser igual a R3, conforme nós acabamos de mostrar. Como descobrir a corrente que passa pelo galvanômetro quando a ponte de Whetstone estiver desequilibrada? A gente viu aqui a condição dela estar equilibrada, tá? Ou seja, o ajuste de forma tal
que meu galvanômetro não acuse corrente nenhuma. Então agora a gente vai ver uma situação onde a gente, né, tenha um valor de corrente, né, sendo medido aqui pelo galvanômetro. Encontramos o equivalente de TVNAM, VTH e RTH, né, em relação aos terminais do galvanômetro. Tá? Aqui, ó, retirando o galvanômetro, e aí vou utilizando os conceitos que já aprendemos do teorema de TVNAM para encontrar aqui, né, o VTH e o RTH. Se Rm for a resistência do galvanômetro, né, a corrente que passa por ele na condição desequilibrada é I é igual a VTH sobre RTH mais Rm, que é o circuito que fica, né, digamos assim, através do teorema de TVNAM. Eu vou acrescentar lá a fonte VTH, insere com minha resistência de TVNAM, RTH, e recuperando ali a minha resistência do galvanômetro, fechando o circuito, né? Pela divisão de tensão, como foi mostrado, ou melhor, antes disso, pela lei de Ohm, né? Eu tenho que minha VTH é igual a corrente vezes a resistência em série TVNAM com o meu Rm, que é a resistência do galvanômetro. Ou ainda, como indicado aqui, né, a minha corrente vai ser a minha tensão de TVNAM, VTH, sobre a soma das resistências, a resistência TVNAM mais a resistência do galvanômetro Rm, que estão em série, como indica aqui. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente memorizar essa situação que foi falada. Na figura abaixo, R1 igual a 500 ohm e R3 igual a 200 ohm. A ponte é equilibrada quando R2 é ajustada para 125 ohm. Determine a resistência desconhecida Rx. Então, aqui é o mesmo circuito, né? Então, usando o critério que nós aprendemos, ou seja, Rx igual a R3 sobre R1 vezes R2. Tá? Então, somente colocando aqui os valores, né, que nós temos, ou seja, R3 igual a 200 ohm, R1 igual a 500 ohms e vezes o meu R2, que é 125 ohm. Fazendo essas continhas, né, eu já elimino aqui esses dois zeros do numerador e do denominador. 2 vezes 125 dividido por 5. 250 dividido por 5 vai me dar ali os 50 ohms. Rx igual a 50 ohms, a forma bem objetiva direta para você encontrar o resultado. E o exemplo 2, que é mais completo, né? Vamos dizer assim. O circuito na figura abaixo representa uma ponte desequilibrada. Se o galvanômetro tiver uma resistência de 40 ohm, o Rm, né? Determine a corrente que passa pelo galvanômetro. Então vamos lá. Aqui é o nosso circuito, mostrando ali o galvanômetro entre A e B, com a resistência interna do galvanômetro de 40 ohms, como indicado. Tá? A fonte 220 volts, ali os resistores com seus valores específicos. Então vamos embora. Precisamos primeiro substituir o circuito por seu equivalente de TVNAM nos terminais A e B, conforme o modelo sugerido anteriormente. A resistência de TVNAM é encontrada usando o circuito da figura abaixo. Vamos colocar em curto, né, a fonte de tensão e obter, né, a nossa resistência vista aqui dos terminais A e B, que vai me dar o seguinte. Note que os resistores de 3 e de 1 kΩ estão em paralelo. Aqui, ó, esses dois aqui, fácil ver isso. Assim como, né, os resistores de 400 e 600 ohms também, né, você analisando aqui, né, os pontos, eles também estão em paralelo. Então vamos lá resolver essas duas situações. As duas associações em paralelo formam uma associação em série em relação aos terminais A e B, que vai, portanto, né, o que nós vamos ter aqui? Resistência de TVNAM, 3 em paralelo com 1K, mas, logicamente, que ao final eles vão estar em série. Tá?
mais 400 em série com 600. Aqui 400 ohms em série com 600 ohms. E 3K, que é 3.000 ohms, em paralelo com 1.000 ohms. Meu RTH vai ser o produto sobre a soma dos dois casos. 3.000 vezes 1.000 sobre 3.000 mais 1.000, mais 400 vezes 600 sobre 400 mais 600. Finalmente, meu resistência terminal aqui para o primeiro 3.000 vezes 1.000 dividido por 3.000 mais 1.000 vai me dar 750, mais 400 vezes 600 sobre 400 mais 600, fazendo essa operação, você vai encontrar 240. Resistência de Thevenin, 750 mais 240 vai me dar 990 ohms, tá? A resistência de Thevenin. Vamos agora encontrar a tensão de Thevenin nos terminais ali A e B. Para determinar a tensão de Thevenin, consideremos o circuito da figura abaixo. Então, está aqui o circuito restabelecido, a minha tensão aqui entre os pontos A e B. Usando o princípio de divisão de tensão, né, que basicamente é o que vai nos dar essa condição. V1, né, vai ser 1.000, 1K, sobre 1.000 mais 3K, vezes 220. Então, fazendo a operação, V1, 55 volts. V2 vai ser 600 sobre 600 mais 400, vezes 220, que vai me dar 132 volts. Ok? Então, a tensão de Thevenin é VA menos VB, ou V1 menos V2. Antes de mais nada, né, vamos aplicar a LKT, Lei de Kirchhoff de tensão, né, no laço AB. Aqui no laço AB. Obtemos o quê? Laço AB, aqui de baixo, né, saindo aqui a corrente, né, de laço, né, saindo aqui de V1, então, se é saindo do positivo, é menos V1, mais VTH, entrando no positivo, mais V2, igual a zero. Então, menos V1, mais VTH, mais V2, igual a zero. VTH vai ser o quê? V1 menos V2, como já tínhamos antecipado. Mas aqui a gente, só para complementar, né, conforme contextualizando, VTH é V1 menos V2. Então, VTH 55 menos 132, VTH menos 77 volts. Então, já tenho a minha resistência de Thevenin e minha tensão de Thevenin. Então, vamos lá. Determinando a equivalente de Thevenin, encontramos a corrente que passa pelo galvanômetro usando a figura a seguir, entre os pontos A e B. Tensão de Thevenin, mais menos RTH, né, em série, AB, trazendo aqui a corrente do galvanômetro, 40 ohms, né, aquele circuito que nós retiramos, e a corrente do galvanômetro. Então, IG vai ser o meu VTH dividido pelo RTH mais a resistência RM do galvanômetro. Então, a corrente do galvanômetro, VTH, como vimos, menos 77 volts, sobre RTH, que é 990, mais 40, aqui. Corrente IG, tá? Corrente do galvanômetro. Fazendo essa operação, você vai encontrar menos 74,76 miliamperes. Ok? Tranquilo? O sinal negativo, lógico, que indica que a corrente flui no sentido oposto àquele suposto, isto é, do terminal B para o terminal A. Tá? Isso aí a gente já explicou em aulas passadas. Ou seja, IG menos 74,76 miliamperes. Com isso, concluímos esta videoaula, né? Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de fecharmos, né? Antes de encerrarmos, caso você tenha a intenção de contratar aulas particulares, presenciais ou remotas,
para esta disciplina ou outras disciplinas da engenharia elétrica, deixo aqui, né, meu contato, informando que tenho um imenso prazer em lhe atender. Desejo a você bons estudos e te espero na próxima videoaula.